Olá para você, meu amigo, minha amiga, que está sintonizado conosco em nossos estudos espíritas. É muito importante a sua presença, a sua companhia, o seu carinho, a sua atenção, para que possamos formar uma corrente de aprendizado e, mais que isso, que a gente possa, no nosso dia a dia, estar colocando esses ensinamentos em prática no nosso relacionamento. Para iniciarmos nossos aprendizados de hoje, eu lhe convido para que possamos juntos nos elevar em pensamento, sintonizar a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, e aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos fortalecem nesse nosso aprendizado. Pedimos a esses irmãos que nos ajudem, abrindo o nosso pensamento, nosso entendimento, para que possamos absorver esse aprendizado e que possamos, no nosso dia a dia, com nossos familiares, com todos aqueles que convivem conosco, estamos nos modificando gradativamente para que possamos ser pessoas mais fraternas, mais compreensivas, mais tolerantes com todos aqueles que convivem conosco. Nós agradecemos de coração aos amigos espirituais pela atenção e pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, fiquem sempre conosco, que assim seja. Hoje estudaremos em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, denominado Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, os itens 13 a 16, denominados Coragem da Fé. Para nos trazer a compreensão, o sentido exato da coragem da fé, Allan Kardec se utiliza como referência para este ensinamento os versículos 32 e 33 do capítulo 10 no Evangelho de Mateus, que dizem: Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, ter fé é manter no coração a plena confiança em Deus. Este sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através dos nossos atos e de nossas palavras, e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa daquilo que sabemos e daquilo que acreditamos. Declarar Jesus diante dos homens é viver de conformidade com os seus ensinamentos. É ter a coragem suficiente de abandonar os preconceitos das religiões dogmáticas, o preconceito das raças e das classes sociais. Declarar Jesus diante dos homens é ver em cada pessoa um irmão que merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa consideração. Enfim, declarar e reconhecer Jesus diante dos homens é submeter-se às leis da fraternidade universal. A pessoa confirma a coragem de sua fé vivendo de acordo com ela, não temendo praticá-la, nem defendê-la, onde ou diante de quem quer que seja. A demonstração da fé dá-se acima de tudo pela vivência e pela coragem de ostentar essa fé. Declarar e reconhecer Jesus diante dos homens
significa aceitar seus ensinamentos, praticando esses ensinamentos através das nossas atitudes do dia a dia em relação ao nosso próximo, sem constrangimentos e sem fanatismos, ou seja, sem fazer propagação de ensinos religiosos com a finalidade de arrebanhar seguidores, desprovido da devida comprovação da moralidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, que é a base do nosso estudo, Jesus coloca duas circunstâncias presentes em nossa existência, ou seja, a coragem de testemunhar seus ensinamentos e a fraqueza de renegá-los perante os homens. Renegar no sentido de renunciar, descrer, não acreditar, não ter fé ou confiança. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples zombarias, aos quais se expõe aquele que não teme confirmar em voz alta as ideias que não são as ideias de todos. E em nosso estudo, vamos compreender essa coragem de opinião como sendo a coragem de testemunharmos a nossa fé. Coragem é esta que poderá sofrer o mesmo tipo de contradições ou perseguições. E mais ainda, devemos lembrar sempre que em qualquer situação que vivenciamos em relação ao testemunho da fé, o mérito desta fé está na razão das circunstâncias e na importância do resultado desta circunstância. Ou seja, qual o motivo de pronunciarmos a nossa fé em determinada situação? Será racional? Não causará constrangimento nas pessoas? Ou, por outro lado, esse nosso testemunho poderá esclarecer as pessoas com poucos conhecimentos e que tenham muitas dúvidas? Podemos ver, por outro lado, que haverá sempre fraqueza em recuar diante das consequências ou das circunstâncias das nossas opiniões, e haverá sempre fraqueza em renegá-la. Mas há casos em que essa fraqueza se torna uma covardia tão grande quanto o ato de fugir no momento de um combate. E Jesus censurou essa covardia. Censurou a covardia especialmente no que diz respeito à sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem, que renegará aquele que o tiver renegado, e que aquele que o declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, simplificando, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade ou dos ensinamentos de Jesus, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão o benefício de sua fé, por tratar-se de uma fé egoísta, que guardam para si mesmo e ocultam-na por temer que essa verdade lhes cause prejuízo neste mundo material perante os homens, enquanto que aqueles que põem a verdade ou a sua fé acima dos seus interesses materiais e proclamam esta fé abertamente, trabalham ao mesmo tempo por seu futuro e pelo futuro das outras pessoas. Como espíritos encarnados neste mundo de provas e expiações,
as dificuldades sempre existirão em nossos caminhos. Porém, o êxito da vida estará sempre na superação dessas dificuldades. E em um mundo corrompido, a fidelidade a uma concepção de vida mais pura não costuma ser fácil. Os exemplos que se recebe diariamente são muito tristes. A humanidade vive um período de crise moral. Sob o nome de liberdade, impera o desregramento dos costumes. A título de diversidade, ou seja, ser diferente, ser discordante, as criaturas se permitem as mais estranhas depravações. Há inúmeros desonestos ocupando elevados cargos e vivendo no luxo. Seres desmoralizados, depravados, imorais posam de exemplo para a sociedade. Muitos artistas bonitos, mas levianos e desequilibrados ditam modas e tendências de comportamento. A corrupção, a prevaricação e a troca constante de casais não mais chocam a sociedade. Nesse contexto, nessa circunstância, nesse ambiente, ser sóbrio, trabalhador, honesto e responsável parece quase um ser exótico, um ser estranho, esquisito. E o homem de pouca reflexão pode sentir-se tentado a seguir a chamada onda da modernidade. No entanto, a lógica nos leva à ponderação. E é preciso ponderar um pouco. É preciso avaliar os prós e os contras. Porque hábitos que destroem a integridade física e psíquica, o lar e a própria dignidade de quem os adota, não podem ser hábitos saudáveis. A corrupção dilacera a sociedade. Ela implica o desvio de dinheiro que poderia salvar e melhorar inúmeras vidas. A promiscuidade sexual deixa um rastro de desencanto e doença na vida de quem os adota. Portanto, perante um mundo conturbado e violento, o homem precisa refletir a respeito de seus ideais. Quais são os valores que se consideram necessários para uma vida harmoniosa e saudável? E de edificados esses valores, impõe-se a fidelidade a eles. Aí surge a necessidade de ser corajoso nas suas atitudes. Viver de acordo com os padrões mundanos é fácil. O difícil é adotar ideais nobres e vivenciar esses ideais. Uma vida honrada é o maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar de sua crença. Portanto, na medida em que nos esforçarmos em nosso desenvolvimento moral, superando nosso egoísmo, nossa vaidade e o nosso orgulho, mais facilmente estaremos testemunhando os ensinamentos do Cristo diante dos homens e diante de nós mesmos, tratando a todos como irmãos. Declara Jesus diante dos homens não aquele que se proclama seu discípulo fiel, mas aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, ou seja, amai-vos uns aos outros. Busquemos fortalecer nossa coragem através do livro Mãos Unidas, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, intitulado Fé e Coragem. E esses ensinamentos, com certeza, nos trarão
bastante subsídios para enfrentarmos o nosso dia a dia. E Emmanuel nos diz: proclamar as próprias convicções, notadamente diante das criaturas que se nos façam adversas, é coragem de fé. No entanto, semelhante afirmação de valor não se restringe a isso. O assunto apresenta outra face não menos importante: a coragem da tolerância pela qual venhamos a aceitar os outros como os outros são e sem recusar-lhes auxílio. Imprimir ponto de vista e veiculá-los claramente é sinal de espontaneidade e franqueza, marcando alma nobre. Compreender amigos e adversários, simpatizantes ou indiferentes do caminho, estendendo-lhes paz e fraternidade, é característico de paciência e bondade, indicando alma heróica. Demonstra a própria fé perante aqueles que te compartilham a estrada, mas não deixe de amá-los e servi-los, quando se mostram claramente distantes dos princípios que te norteiam. Reportamo-nos a isso porque junto aos companheiros reais surgirão sempre os companheiros difíceis, ou seja, as dificuldades. Esse de quem esperava testemunho de amor e bravura nas horas graves foi o primeiro que te deixou a sós nos momentos de crise. Aquele em cujo coração tenha criado a sinceridade e a confiança largou-te ao ridículo quando a maioria mudou transitoriamente de opinião. Aquele outro a quem deste o máximo apreço te retribuiu com sarcasmo, e aquele outro ainda é o que te criou problema e inquietação depois de lhe haveres dado apoio e vida. Todos eles, porém, se nos erguem na escola do mundo por testes de persistência no bem. A coragem da fé começará sempre através da veemência com que nos exponhamos às próprias ideias, diante da verdade. Entretanto, só se realizará em nós e por nós quando tivermos a necessária coragem de compreender todos os homens, ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores, como nossos verdadeiros irmãos e filhos de Deus. Finalizamos esse nosso estudo com a orientação de Allan Kardec em relação aos adeptos do Espiritismo, quando ele diz: aos adeptos do Espiritismo acontece o mesmo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho do Cristo, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e eu reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, aos espíritas, não há diferença nenhuma, porque todos nós estamos aqui como aprendizes do Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita não veio modificar nada do Evangelho de Jesus, mas sim veio dar um entendimento para que a gente possa, com racionalidade, seguirmos esses ensinamentos. Então, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Porque todos nós semeamos aqui na terra o que iremos colher na vida espiritual, ou seja, os frutos da nossa coragem ou o fruto da nossa fraqueza.
Agradecemos de coração a sua participação conosco nesse estudo e lhe convidamos para que possamos participar também da nossa prece de encerramento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Livro A Luz da Oração. Rogativa. Mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel. Senhor Jesus, associa-se a nossa voz a todas as súplicas que te rogam a bênção de amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores desígnios. Dá-nos consciência de nossas responsabilidades e infunde-nos a noção do dever. Reveste-nos com a dignidade da resistência pacífica diante do mal que nos conclama a perturbação e faze-nos despertos da construção espiritual que fomos chamados a realizar contigo, dentro da renunciação que nos ensinaste. Apaga em nosso pensamento as labaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio, serenidade e diligência do bem, toda ofensiva da leviandade, da violência e do ódio. Inspira-nos a coragem de esquecer tudo o que expresse inutilidade e aviva-nos a memória no cultivo dos valores morais, indispensáveis à edificação de nosso futuro. Mestre, não nos deixes hipnotizados pela indiferença que tantas vezes tem sido nosso clima de invigilância pessoal em tua obra de luz. Que a fraternidade e a ordem, a compreensão humana e o respeito recíproco nos presidam a tarefa de cada dia, em teu nome, na execução da tua divina bondade. São os votos que repetimos com todo o coração, hoje e sempre. Emmanuel.